Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar. Ator cristão, compositor, instrumentista, arranjador, produtor e jornalista. Ele iniciou sua carreira em 1974. Ao completar 35 anos de carreira, gravou seu segundo DVD em parceria com a Som Livre, intitulado Rastros de Amor. Ao longo de sua carreira, já compôs mais de 500 músicas gravadas em 42 CDs. Em 2012, lançou seu primeiro livro, Adoração, Quando a Fé se Torna Amor. Vamos receber o Asaf tão carinhosamente. Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui nesse lugar, porque aqui eu estarei fazendo aquilo que eu mais gosto, tocando, cantando as músicas de Deus e também, principalmente, contando a minha história, o que Deus fez na minha vida. Esses dias, conversando com a minha irmã, ela estava lendo algumas coisas da minha história e ela disse: eu não sabia de tudo isso é verdade? Eu disse: é verdade, mas tem algumas coisas aqui que são verdadeiros milagres. Eu disse: Deus faz milagres. Deus faz milagres, e quando o milagre acontece, ele é inquestionável no seu coração. Por isso eu considero minha vida um milagre de restauração, e é por isso que eu estou aqui nessa noite para contar esse milagre e dizer para cada pessoa aqui: você também pode ter um milagre na sua vida. Queria convidar meus amigos e irmãos a cantar uma música comigo. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui para adorar ao Senhor. Amém. Aleluia. Mas aqui não é o fim da jornada.
Jesus, nos trouxeste até aqui, deixando o que ficou para trás. Tem nos guardado junto a ti, na tua santa paz. Entre lágrimas e dor, entre lutas e provações, não tem nos faltado o teu amor em nossos corações. Mas aqui não é o fim da jornada, ainda muito para conquistar nesta estrada. Ó Jesus, leva-nos daqui, dá-nos tua força para seguir, nos ajuda a caminhar, não nos deixes desviar. Ó Senhor, além queremos ir, dá-nos tua força para seguir. Jesus, nos trouxeste até aqui, deixando o que ficou para trás. Tem nos guardado junto a ti, na tua santa paz. Entre lágrimas e dor, entre lutas e provações, não tem nos faltado o teu amor em nossos corações. Mas aqui não é o fim da jornada, ainda muito para percorrer nesta estrada. Ó Jesus, leva-nos daqui, dá-nos tua força para seguir, nos ajuda a caminhar, não nos deixes desviar. Ó Senhor, além queremos ir, dá-nos tua força para seguir. Ó Senhor, além queremos ir, dá-nos tua força para seguir. Além queremos ir. Glória a Deus. Tenho a honra de ter convidado e estar comigo. Queria que ele ficasse de pé, meu querido sogro, Roberto Rocha, que é uma testemunha viva deste milagre que Deus tem feito na minha vida. É uma honra ter o meu sogro comigo. Ele é um discípulo de Jesus e um dos meus melhores amigos. Pode sentar, meu sogro. Deus abençoe. Claro, o sogro pode ser um dos seus melhores amigos. Graças a Deus, aleluia. Bem, minha história começa, meus queridos amigos e irmãos, no ano de 1958, no ano que eu nasci. Minha mãe ficou grávida de mim na ilha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, mas o meu pai era um mineiro radical e disse: eu quero ter um filho mineiro. Já tinha nascido minha irmã em Santa Catarina, aquele negócio de barriga verde, coisa nenhuma, vou ter um filho mineiro. Colocou minha mãe grávida, minha irmã dentro de um trem e foi de trem para Minas Gerais. Em 1958 ele era militar, servia no Forte Marechal Luz, em Santa Catarina, e morava ali com a sua família, bem estabelecido na ilha, mas queria um filho mineiro. Quando eu cheguei em Minas, minha mãe já estava com 8 meses, foi no meio de uma licença que ele tirou do exército, e ficou lá para que eu nascesse. Mas quando faltavam poucos dias para eu nascer, e o padre do bairro Melo Viana chegou para minha avó, que era muito católica, e disse: olha, seu filho, seu neto não pode nascer na sua casa, porque a sua filha é evangélica. E evangélico não presta, tem que tirar de lá. Minha avó foi lá e disse: minha filha, Edveras, você tem que sair da nossa casa, você não pode ficar aqui, o padre disse que não é para você ficar aqui. E mandou minha mãe embora. Meu pai ficou indignado, foi para casa de uma tia. Uma semana depois eu nasci, porque o padre nos mandou embora de casa. Então eu já comecei, né? Já comecei no meio de uma balbúrdia. E há uns meses atrás eu estava ministrando na Jornada Mundial da Juventude, né? E muita gente me questionou por que eu tinha feito aquilo. E eu disse: porque toda essa gente precisa de Jesus. Eu não tenho nenhuma raiva, nem de padre, nem de católico. Acho que todas as pessoas precisam de uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aquilo não trouxe nenhuma mágoa, não foi por causa disso que a minha vida, ainda na infância, se afastou totalmente de Deus. E
minha mãe era evangélica, tentou nos criar no caminho do Senhor em Santa Catarina, toda a sua família evangélica. Meu pai nunca quis ser evangélico, tinha aquela herança católica forte na sua vida, e aquilo sempre foi um conflito dentro da nossa casa. E nós nos criamos assim, querendo ser evangélico, o pai com aquelas crendices e tudo mais. Quando tínhamos 11 anos de idade, acabou tudo. Minha mãe parou de fazer os cultos em casa, e nós nos mudamos de Santa Catarina para Ponta Grossa para Santa Rosa. De Santa Rosa, viemos para Porto Alegre. Meu pai sempre sendo transferido, e sempre aquela luta na nossa casa, porque, além do mais, meu pai bebia muito. Quando eu digo muito, bebia muito. Bebia todos os dias, saía do quartel, tomava umas 5, 6 cervejas e uns 2, 3 copos de cachaça, e vinha todas as noites dessa maneira para casa, desde que eu me conheço por gente. Nossa infância foi sempre com um pai alcoolizado dentro de casa. Com 11 anos, toda aquela força do evangelho que minha mãe tentou colocar dentro da nossa vida, parecia que tudo aquilo se perdeu. Minha mãe foi para o espiritismo e tentou nos levar, todos os filhos, mas na verdade quem tomou conta de nós foi o mundo mesmo. Chegamos em Porto Alegre, eu estudava no colégio militar, e dentro do colégio militar eu conheci o rock, conheci a pornografia, e dentro do colégio militar também conheci as drogas. Tudo ali no mesmo lugar, morávamos na Rua Zenha. Depois fomos morar lá no Cristal. Eu já sabia o que era um baseado de maconha, já estava envolvido com um monte de porcaria. E não demorou 3 anos, eu larguei a escola militar, me misturei com um grupo de hippies que tinha ali perto da Avenida Zenha, na Rua Leopoldo Bier, e ali a minha vida entrou por um despenhadeiro. As drogas cada vez mais pesadas, não estudava, não trabalhava, não fazia nada, me drogava todos os dias. Meu pai não tinha mais autoridade, não tinha força para me tirar daquilo. Eu comecei a fazer artesanato e tocar violão. Aprendi a tocar violão na rua. E aquilo veio com muita força sobre a minha vida. Levei minha irmã mais velha para esse mesmo grupo. E como era na década de 70, hoje parece pior, mas sempre onde existe sexo, droga, rock and roll, gente solta, jovens, adolescentes soltos, é só porcaria. Eu não gosto de me fixar em tudo aquilo que eu fiz, o tipo de droga que eu tomei, o tipo de vida que eu levei nesses 3 anos, os abusos que eu sofri, as coisas que foram fortes contra a minha vida, contra o meu caráter. Eu estava ali totalmente exposto, solto, minha irmã e eu. Quase trouxemos meus outros irmãos também para a mesma vida, mas pela graça de Deus, tinha uma irmã menor e um irmão da minha idade. Eles nunca quiseram entrar naquele mesmo caminho, mas ali, principalmente eu, meus queridos, eu me enterrei. Eu me tornei um drogado e usava drogas para ser feliz, não tinha nenhuma outra perspectiva, não tinha nenhum sonho, nenhum projeto, e aquela era a minha vida, fazer artesanato no meio dos hippies, vender na praia em Tramandaí, e durante todo o verão e durante o inverno aqui nas coisas turísticas, na feira hippie no centro da cidade, expor ali, né, na rua da praia. Se tornou a minha vida. Eu tinha 13, depois 14 anos, eu estava enterrado em tudo isso, fazendo isso como único objetivo de vida. Um dia chegou um cidadão chamado Jairo Pinheiro, um sargento do exército, amigo do meu pai, que tinha conhecido nossa família lá atrás, muito longe, lá em Santa Rosa ainda, e ainda tinha um culto na nossa casa, que ele vinha de vez em quando naquele culto, e ele chegou na nossa casa e viu tudo aquilo, e é essa família mesmo? O que aconteceu com vocês? Todo mundo longe de Deus, todo mundo perdido, meus pais já iniciando o processo de separação, naquela época era o desquite, né? Fazendo o tal desquite, não se aguentavam mais e não aguentavam mais os filhos, a rebeldia, e aquilo era, nossa casa estava sendo totalmente destruída. Um dia chegou um cidadão chamado Pastor Erasmo Ungaretti, da igreja metodista. O sargento Jairo levou esse cidadão na nossa casa. Ele queria falar com a família.
Mas só minha mãe o recebeu, ninguém mais. Eu e meus irmãos zarpamos fora, pastor dentro de casa, não queria nem saber de jeito nenhum, né? Mas Deus sempre quer saber. E ele falou do amor de Deus para minha mãe, levou minha mãe para a igreja, e lá eles começaram a orar pela família do Capitão Roque. Sempre tinha a família do Capitão Roque um papelzinho que oravam, que era nós, minha família, meus filhos, meus irmãos e o meu próprio pai. Meu pai, bem nessa época, teve o seu terceiro infarto e o exército o aposentou. Ele passou a beber mais ainda e aquilo tudo descambou a família. Fomos várias vezes, tivemos que ter a interferência da polícia do exército na nossa casa e queriam me internar porque eu perdia totalmente a razão, ficava drogado, deitado numa cama, ninguém sabia o que estava acontecendo. E assim, tomava qualquer tipo de droga, o que eu conseguia na rua, eu tomava remédios, comprimidos, que eu não sabia nem para o que era. Tinha um que era Artane, dizia que era para epilepsia, e a gente dissolvia aquilo, e injetava aquilo direto, sem nenhuma noção. Mequalon, remédios fortíssimos para paranoia, e aquilo tudo, aqueles jovens não tinham nenhuma noção do que era aquilo, não tinha as drogas assim definidas como hoje, tinha maconha, e o que vinha de fora era alguma cocaína, mas muito pouca, o resto era inventado nas farmácias, nos botecos, uma coisa totalmente irresponsável, e aquilo tudo quase me levou à morte. Eu tive várias crises, entrei em colapso de saúde, de tudo, era magro que nem um palito, a saúde ruim, não comia, não me alimentava, e aquela vida foi me levando. Mas lá na igreja Wesley já oravam pela nossa família. No ano de 1974, eu entrei no ano de 74, na praia de Tramandaí tinha um parque lá em Tramandaí, e em volta daquele parque permitiam a feira hippie. Eu expunha todas as noites ali, vendia algum artesanato, trabalhava com couro, metal, vendia de noite, comprava, já sabia onde comprava a maconha, ia todos os maconheiros com as gurias, com as mulheres, tudo por uma construção que estavam fazendo na beira, do lado daquele restaurante, na frente da praia, e a gente dormia tudo ali, no meio das construções, sem noção, com droga, com chuva. E num determinado sábado eu cheguei para expor e começou a chover, e choveu mais, e me deu uma melancolia. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou voltar para Porto Alegre, porque amanhã vai ser sábado de carnaval, isso era uma sexta-feira, vai ser sábado de carnaval, e eu vou para as festas. Peguei, fui para a Freeway, pedi carona. E parou um doido, e disse, vai para Porto Alegre, vai. Eu entrei naquele carro, e não demorou muito, depois que passou ali Santo Antônio da Patrulha, tem um viaduto, bem naquela reta da frente, aquele carro na chuva se desgovernou, aquele carro começou a capotar. De alguma forma eu fui salvo de dentro daquele carro, eu caí para fora, fui jogado na estrada. Eu lembro de estar rolando com a minha mochila e com tudo que eu tinha, com artesanato, rolando naquela pista molhada, e levantei meio desacordado, olhei para os meus punhos, aqui estava totalmente aberto, eu tenho as duas cicatrizes, os nervos aparecendo na palma da mão, a cabeça toda ensanguentada, o pé ensanguentado. Parou um carro, me tirou da pista, foram lá, tiraram aquele outro cara que nem um bife de dentro do carro, tiraram junto dele uma arma, e era uma pessoa totalmente desconhecida, que eu só fui conhecer depois, porque depois Deus salvou esse cara lá na frente. Deus fez o milagre completo ali, muito mais tarde. Alguém me telefona e diz, olha, tem um cara aqui que disse que estava dirigindo o carro, que você se acidentou, e ele diz isso. Eu disse, é ele. E então Deus me salvou daquele lugar, e ali começou uma transformação na minha vida, porque ali eu entrei numa profunda depressão. Porque eu tive que ir para o hospital, fui todo costurado. Cheguei em casa, meu pai me olhou daquele jeito,
E disse, eu só espero a morte, né? O próximo passo, né, é a morte. E era mesmo. E já tinha aquele espírito de morte sobre a minha vida, de destruição, de não fazer nada, de estudar. E naquele início, um amigo meu que morava na frente da casa conseguiu um emprego com um cidadão chamado Clóvis Kaufmann, que era um empresário que tinha umas lojas de presente ali na Galeria Vila Rica. E eu comecei a ir ali para fazer pacote de presente, todo costurado, todo ruim, saindo daquele acidente. Fiquei por ali um dia, aquele homem tentou me ajudar, ele era um judeu, não era cristão, não tinha nada. Ele falava, rapaz, tu não pode continuar essa vida. O que vai acontecer contigo? Qual é o teu futuro? Qual é o teu sonho? E ele conversava muito comigo, eu tinha que entregar presentes. Eu sentava atrás de um Carmanguia SP2 que ele tinha, ficava ali com um monte de presente, parava na frente das casas, eu ia lá entregar o presente, ele ia conversando comigo. E eu comecei a cair em mim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas eu não sabia mais para onde ir. Tinha perdido todas as minhas referências de fé. Sabia que a minha mãe estava indo numa igreja. Sabia que a minha mãe estava indo numa reunião de oração com o tal pastor Moisés, pastor Erasmo, mas eu não queria saber de nada. Um dia eu fui buscá-la numa dessas reuniões, estava todo mundo lá se alegrando, cantando hinos. Eu disse, isso não tem nada a ver com a minha vida. Não queria saber daquilo. Mas um dia de tarde, naquele mesmo ano, sequência de meses de 74, aquele homem que tinha vindo na minha casa um ano atrás, voltou. Na hora que eu acordava, sábado às 2h30 da tarde, que eu ficava festeando a noite inteira, vinha para casa, dormia em casa, e aquele homem bateu na porta. Eu fui lá no olhinho mágico, tentar ver quem era naquela hora, e eu vi, puxa, é aquele tal pastor. Reconheci pela Bíblia. Não queria nem saber. E ele ficou batendo. E batia, e batia, e batia. E eu só olhando ali atrás. E nada de abrir a porta. Não queria saber de nada. Coração endurecido. Não sabia se... deixa aí. Voltei para a cama, ele ficou batendo mais uns minutos lá. E foi embora. Foi embora. Uma semana depois, o mesmo pastor volta, mais que petulância. Voltou no mesmo sábado à tarde, às 2h, que era a hora que eu sempre acordava. E a minha mãe tinha dito que ele ia voltar, mas como eu estava dormindo, eu fui lá de novo, acordei, fui lá ver, é o mesmo pastor. E ele bateu, e bateu. Só que dessa vez, eu fiquei com uma vontade de abrir. Eu lembro isso claramente, eu fiquei com uma vontade assim, eu vou abrir para ele. Ele me parece, eu quis abrir a porta, mas o que me segurava era muito mais forte. Quando as trevas seguram, quando a luz chega perto, você fica ali amarrado na frente da luz, e era como eu estava. Eu sabia que aquele homem poderia ter alguma coisa para acrescentar na minha vida, que estava totalmente destruída. Eu já um adolescente, tinha virado 15 anos, quase com 16 anos, aquela vida vazia, sem nada, sem orientação de pai. Minha mãe tentava, mas na sua simplicidade não conseguia muita coisa. E aquele homem bateu. Quando ele foi embora, enfim, eu não abri a porta, eu corri para a sacada, e eu tive um arrependimento súbito. Por que eu não abri? Eu fiquei pensando, mas se eu abrisse, o que ele ia dizendo? Daí eu fiquei conversando comigo mesmo, o que ia acontecer, e deixa para lá, até a minha mãe chegar. E imagina a cara dela, ela toda semana pedia para aquele pastor vir na minha casa, vir falar com seus filhos. Por favor, pastor, vai lá, eles estão cada vez pior. Esse meu filho agora está acidentado, e esse pastor queria vir, por isso ele foi 2 vezes, e eu não abri aquela porta. Mas naquela noite, a mãe disse, meu filho, e ela se desesperou, você não abriu de novo a porta, ele não vai voltar aqui. Eu disse, mãe, eu vou lá falar com ele alguma hora, sabe? Você vai? Então você vai agora, vem cá. Pegou pela mão. Assim, numa autoridade de Deus, que eu há muito tempo não tinha. A última vez que eu vi minha mãe,
com alguma autoridade sobre minha vida foi 2 anos atrás, quando eu comecei a frequentar aquele grupo de drogas. Numa noite de desespero, chovia, eu estava lá no meio daquela orgia, naquele lugar, numa favela onde estava. Minha mãe apareceu com uma cinta e disse: meu filho, eu vim te buscar. Eu disse: deixa disso, mãe. Ela me pegou no meio dos caras e todo mundo gritava: vai com a mamãe, né? Eu fiquei naquela vergonha. Imagina, adolescente querendo se afirmar em alguma coisa. Ela me pegou, irmãos, e foi da Leopoldo Bira até a Zenha, me sentando assim, ó. Vai ser a última vez que eu vou te dar uma surra, mas não esqueço nunca aquela surra, aquele desespero da minha mãe, sobre o qual não pude fazer nada, e a minha vida piorou depois daquilo, mas eu não esqueço daquilo. Tinha alguma coisa de Deus naquela surra santa, viu? Aquele relho santo. Foi a minha última surra, foi pela rua fora, levando cintada com a minha mãe garfiada no meu punho. E de novo, com a mesma autoridade, naquela noite, ela me pegou e saiu comigo pela Zenha, passou pelo Hospital de Clínicas, pela Protásio Alves, e me levou até a Igreja Wesley, na rua São Vicente. São Vicente ou Coronel Vicente? São Vicente. E entrou no escritório do tal pastor Eraso. Está aqui ele, pastor. Né? Está aqui ele. E eu: tudo bem? Aquele cabelão todo cacheado, não tomava banho há muito tempo, porque a lei dos hippies era: quanto menos banho, melhor, né? Quanto menos banho, melhor. Com aquele odor, aquele cabelão cacheado, né? Com os braços tudo marcado de droga, todo ainda costurado, em frangalhos. Entrei naquele lugar, e aquele homem magrinho levantou e disse: bem-vindo, Asaf. Eu lembro disso. Vem cá, vem cá, vem cá. Levou, tinha um grupo de 8 jovens, a reunião de jovens lá na Wesley, 8 jovens. E ele me sentou no meio daqueles 8 jovens, adolescentes. Suas 2 filhas estavam ali, jovens, uma com a minha idade, outra menor. E ele me pôs ali no meio. E eu comecei a olhar aqueles ETs, caretas. Eu sentei ali no meio. E eles nunca tiveram medo de mim. Eu achei, né, que todo mundo sabia que eu era drogado. Chegou o filho da tal Dona Edu Virgem, que todo mundo orava. Achei que ia ter bullying, preconceito. Que nada, irmãos. Sentaram ao meu redor. Disseram: tua mãe disse que tu toca violão, toca aqui com a gente. Eles cantaram: Santo Espírito, enche a minha vida, por Cristo eu quero brilhar. E eu fiquei tocando aquelas músicas sobre Santo Espírito, Cristo, quero brilhar, e nada. Mas gostei do grupo. Eles disseram: olha, amanhã nós vamos tocar na igreja, não tem quem toque violão, você vem ajudar a gente? Eu disse: vou. Daí, domingo de manhã, ir em igreja, só Deus mesmo, irmão. Mas só por causa daquelas pessoas, daquele convite, eu peguei e fui. E aconteceu uma coisa até, que tinha um traficante chamado Aranha, e ele ficava ali perto do Instituto de Educação, e eu tinha que pegar o ônibus ali. Eu vim de ônibus da Zenha, descia ali para pegar da Protásio. E o Aranha estava ali, fumamos um baseado de maconha antes de ir para o culto. E eu cheguei no culto, né, já chapadão. Toquei, e aqueles irmãos me convidaram: vem sábado que vem. E eu comecei a ir todo sábado, maio, junho, falhava de vez em quando. Eles montaram um conjuntinho que ia ter um grande evento de jovens em agosto. Daí disseram: em julho você tem que vir em todos os ensaios se você quer tocar conosco. E eu comecei a gostar daquelas pessoas. Eles tinham alguma coisa que eu gostaria de ter e sabia que não tinha mais condição de ter por minha própria força. Eu não conseguia mais fazer minha opção. Então a opção na hora era aquela. Eu levei um outro drogadão comigo, que também tocava, e a gente ficava ali na igreja. Mas, irmãos, uma coisa que a igreja tem, que muita gente não acredita mais: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A gente tem medo da própria verdade. A gente pensa hoje, né? E se os homossexuais chegarem, e se chega isso, e se chega aquilo, e se chega muçulmano. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem se aproxima da verdade não precisa temer. Se você tem certeza da verdade que está no seu coração, não tenha medo de ninguém se aproximar dela. A verdade sempre vai libertar alguém, sempre vai transformar vidas. E eu fui cativado pela verdade, pela pureza, pelo amor verdadeiro, por coisas que há muito tempo eu já não conhecia e nem compreendia. Mas a palavra de Deus diz assim que o crente, ele exala o doce perfume de Cristo. Eu vou dizer uma coisa: tudo que a gente possa falar aqui pode ser questionado por você, mas tem uma coisa que não se questiona: é o perfume de Cristo na vida de alguém. E aquelas pessoas tinham o perfume de Cristo. E eles cantaram muitas músicas naquele ensaio. Naqueles ensaios eu fui começando a ser cativado por aquelas músicas. Tinha uma que eles cantavam: foi amor, Deus virá sumir dos mortais o ser, forma e condição. Foi amor, Deus a terra vir pra tornar real seu amor por mim. Foi amor, Deus na história entrar e dar amorosamente lições pra viver. Foi amor, Deus a cruz subir pra salvar a gente assim como eu. Eu ensaiava aquela música e aquela música ia entrando no meu coração. No dia 13 de agosto era aquela concentração de jovens da cidade, aquele pequeno conjunto metodista ia cantar. Eu ficava lá atrás com o violão acompanhando. E no final daquela noite, um querido senhor, depois descobri que era também da família Borba, e meio parente da minha mãe, reverendo Lauro Borba da Silva, estava lá com as suas filhas, Elfa e Zoé. E esse homem falou do amor de Jesus e disse: tem alguém aqui que precisa da sua vida transformada por Jesus e quer isso para a sua vida? Eu disse: eu quero. Peguei meu violão, para surpresa de todo mundo, me levantei sozinho no meio daquela igrejona central cheia de gente e disse: é isso que eu quero. Eu quero ter minha vida transformada por Jesus. 16 anos de idade, toda a caretice caiu fora, toda a vergonha que eu sofria, né, que eu queria sempre estar escondido ali atrás, não queria que aquele negócio de crente, mas eu entendi o amor de Deus naquela noite. Entendi que Deus fez um sacrifício verdadeiro, que a obra da cruz que Cristo Jesus fez foi realmente para salvar uma pessoa como eu e transformar uma vida como a minha. Daquele jeito, pessoa desesperada, pessoa sem esperança, com a casa desfacelada, que não tinha mais alvo, não tinha mais sonho, nenhuma realização. Eu olhava para trás da minha vida, não tinha feito nada. Nada, não tinha terminado primeiro grau. Era um hippie de meia tigela, porque eu não tinha dinheiro para as drogas mais fortes, só vivia com porcaria, viu? Só, não tinha nada. Meu pai não tinha carro, não tinha herança. Era assim, ó, um João ninguém. João ninguém. Mas são essas pessoas que Deus tem o maior prazer de transformar. E Deus teve a alegria de me transformar. Eu tive a alegria de ser transformado por Jesus, de dizer: Senhor, se tudo isso é verdade,
Eu preciso de um milagre na minha vida, de uma transformação. Eu preciso largar tudo isso. Eu não sei como largar tudo isso. E eu voltei aquela noite, no outro dia, falei para esse pastor Eraso, disse: pastor, ontem eu disse para Jesus, pedi para ele transformar a minha vida. Ele disse: Jesus pode transformar a tua vida, vem orar comigo. E orou, e eu comecei a orar com aquele pastor todas as semanas, pastor Samuel. Ele orava pela minha vida. E um dia ele me pegou: Azaf, como ele me chama até hoje, você vai voltar a estudar, você está 3 anos parado. Eu tinha parado lá no colégio militar, abandonado tudo na 6ª série. Você vai estudar. Me levou lá no IPA, falou com o professor Aslide Gic, disse: professor Aslide, esse moço, ele é isso, Deus está tirando ele dessa vida, dessas drogas, e ele precisa voltar a estudar. Me deram uma bolsa de estudo no IPA. Eu terminei o 1º grau, terminei o 2º grau depois, mas no meio disso conheci gente muito amada. Estava falando do pastor Samuel, conheci o pastor Donald, um missionário americano, que começou a tocar comigo, e a gente começou a cantar juntos na igreja, e aquele homem, aquele missionário se interessou comigo, e a gente sentava juntos e começávamos a compor músicas juntos, e aquele homem, como que aquele homem tinha se interessado por mim, mas o amor de Deus fez tudo aquilo. E junto com o pastor Donald, ainda na década de 70, eu gravei o meu primeiro disco com as primeiras músicas que Deus tinha me dado. O disco Celebraremos com Júbilo. Nisso eu já tinha conhecido a Rosana, filha do meu querido sogro, Roberto Rocha. Imagina o dia que eu cheguei na casa do professor Roberto. Ele e a sua esposa, né, assim, professores, doutores de universidade, as suas filhas tudo direitinho, já se preparando para a faculdade. Chega a Rosana e a Lídia com aquele cara: ó, pai, esse é aquele cara que é ex-drogado, é ex-tudo, né? Ó, mas não se preocupe, ele já entrou na 6ª série, viu? E elas já tudo na universidade. Ele me olhava. E 1 mês depois eu conversei com a Rosana e disse: Rosana, eu preciso comprar uma bicicleta. Será que tu não me ajuda? Não, mas eu vou falar com meu pai. Foi falar com o seu pai, para ele financiar a bicicleta. Lá nas lojas Renner, ele foi comigo, financiou a minha primeira bicicleta. Daí eu já tinha uma bicicleta e um violão, andava com violão. Ele não sabia que de vez em quando a Rosana sentava no cano da bicicleta, eu descia a Protásio com ela. Daquela bicicleta. Mas já tinha uma bicicleta, e Deus foi transformando a minha vida de tal maneira, irmãos e amigos, que a minha vida começou a ser um testemunho vivo. Os meus pastores pegavam, eu ainda tinha minha mochila e meu violão, já estava estudando, eles iam por aí afora pelo Brasil para falar das coisas que Deus estava fazendo aqui, e me levavam junto com eles. Não sei de onde eles tiravam aquela ideia, né, de que eu dava esse testemunho, eu contava essa história para aquelas pessoas, e sempre alguém era beneficiado. Uma semente de fé nascia, como está nascendo em muitos corações aqui, que Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua casa. Quantas vezes eu vi minha mãe desesperada no quartinho onde ela orava, depois que ela se voltou de novo para Deus. Foi um ano inteiro de lágrimas pelos seus filhos, todos os seus filhos, cada um pior. Minha irmã era depressiva, minha irmã Carmélia, e eu posso falar isso publicamente porque é parte do seu testemunho. Ela tinha tentado suicídio com 9 anos, depois com 11 anos, e continuava aquele processo de depressão na vida dela. Minha irmã e eu éramos drogados. Meu irmão era um alienado, também vivia na torcida do Inter, fazendo violência, fazia bagunça por aí. Podia ser na do Grêmio também, viu? Não é preconceito. Não entendam mal o que eu contei, que eu só estou contando os fatos. E o meu irmão Abner estava crescendo no meio de tudo aquilo também. Imagina, quando os pais saíam, eu sabia que eles iam viajar para algum lugar.
meu pai serviu durante um tempo em Santiago, levava minha mãe, a casa ficava vazia, nós enchia de drogado, trancava a Carmélia e o Abner dentro de um quarto e rolava a festa, a droga, a música e aquele inferno na casa. Assim, os meus irmãos pequenos, adolescentes, cresceram na nossa casa, mas Deus estava transformando. Transformou meu coração. Sabe, quando aquela semente de fé entrou na minha vida, eu sabia que aquilo tinha poder para transformar. Eu não sabia nem para onde iria me levar, porque a minha análise era tão pequena, tão imediata, eu precisava sair de tudo aquilo ali, e Deus simplesmente pegou, começou a me transformar. Eu estudei, Deus foi me prosperando, e foi prosperando a nossa vida. Quando eu falo de prosperidade, meus queridos, eu não estou falando sobre dinheiro, não vim aqui dizer, Deus me deu muito dinheiro. Não, Deus me deu uma nova vida, Deus me deu esperança, e Deus me deu força para continuar, para dar os próximos passos da minha vida. Quando Rosane e Rosana foi e é a mulher da minha vida, que somos 31 anos casados, vamos fazer 32. Eu lembro quando eu fui pedir a mão da Rosana para o professor Rocha e para sua esposa. Minha sogra sempre foi minha aliada, viu, irmãos? Ó, eu e a sogrona aqui ali, ó, sempre de oração, mas meu sogro era meio durão assim, né? E eu cheguei para ele meio pensou o que eu tinha. Eu só tinha meu mesmo um violão e a bicicleta, que ainda era no nome dele. Mas ele sabia o que eu realmente tinha. Eu tinha a graça do Senhor, transformadora da minha vida. Eu não quero me alongar mais, porque a proposta desse jantar é que você tenha a sua experiência, a sua convicção sobre o poder de Deus na sua vida, sobre o poder de Deus na vida da sua família. Depois de tudo isso, Deus transformou a minha família. Eu lembro quando minha irmã Carmélia saiu do seu quarto, eu estava cantando em casa, ela saiu do seu quarto e disse, é isso que eu preciso. Eu lembro de um telefonema do meu irmão Ener, e disse, Dego, ele me chama. Eu hoje acredito nisso, tudo que Deus fez na sua vida. Eu quero isso para mim também. Tu vem aqui em casa? Eu fui lá em casa e meu irmão disse, eu quero ter minha vida transformada por Jesus. Eu lembro quando meu irmão Abner também teve sua experiência com o Senhor, também cresceu no mundo, muitos anos depois, muito mais tarde, nós trabalhávamos juntos. Felipe, nessa época, trabalhava comigo, eu trouxe o Abner para trabalhar no meu estúdio, longe do Senhor, e um dia ouvindo as mesmas músicas, Felipe, o Abner simplesmente entendeu o amor de Deus na sua vida, entendeu que Deus o ama, e que Deus tem um plano e um propósito muito maior do que simplesmente viver algum tempo. Deus tem para você, meu querido amigo e irmão, uma vida e uma vida eterna, uma vida de paz, alegria nesse mundo. Muita gente pensa que vida eterna, não, depois que eu morrer, não. Vida eterna é hoje. Eu já estou vivendo essa vida eterna, desde que Jesus transformou a minha vida. Muita coisa aconteceu na nossa vida. A gente pensa que a vida cristã é só sombra e água fresca. Não, irmãos. Às vezes vem lutas, provações. Rosane e eu tivemos uma filha especial. Vocês conhecem nossa querida Aurora, uma menina portadora de necessidades especiais, com um retardo mental muito grande, muito agudo. Tivemos isso na nossa caminhada. Nunca buscamos as culpas, não. Deus mandou dessa maneira, mas Deus vai continuar sendo soberano sobre isso, e a Aurora é uma bênção na nossa vida, porque nós entendemos que Deus às vezes faz alguns milagres rápidos, mas tem outros milagres que são mais demorados, e são esses que a Aurora provoca na nossa vida. Que Deus não quer apenas o fato de uma cura na nossa filha, Deus quer o processo que ela realiza em nós, e a Aurora veio assim e é uma bênção na nossa vida. Depois tivemos problemas sérios, né? Minha esposa, quando estava grávida do segundo, do André, foi baleada por um assaltante, quase morreu. Então coisas assim acontecem com crente, acontece com pastor. Problemas, lutas, tribulações, todo mundo vai ter.
Não estou dizendo para você que essa nova vida vai te imunizar contra problema, contra provação, contra luta. Não. Mas a decisão que a gente toma de fé por Cristo Jesus, ela transforma o nosso interior. E você se torna um vencedor. E não importando o que acontece na sua vida, você, como a palavra diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores. O que eu me tornei? Um vencedor. Muitos anos depois, mais tarde, depois de 40 anos, eu fiz aquela faculdade que eu sonhava, jornalismo, me formei em jornalista. Depois fui escritor. Nisso eu já tinha gravado dezenas de discos, distribuído pelo mundo afora. E meus discos já estão em 9 línguas, em 20 países. Sou o artista exclusivo, único artista exclusivo da Som Livre no Rio Grande do Sul. É um artista cristão, né? Eu não me chamo de artista, eu sou um ministro, mas eles chamam, né? E distribui meu disco, meu trabalho por esse Brasil afora e pelo mundo afora, agora das mídias sociais. Cheguei nos Estados Unidos para lançar meu livro a semana passada. Todas as pessoas já têm a minha música, meus discos novos, todo mundo conhece já, né? Porque esse trabalho Deus tem mandado. Mas a coisa mais importante da minha vida continua sendo o pequeno milagre da transformação. Poderia aqui ficar contando as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Em maio, meu livro é lançado no Oriente Médio para todo o mundo árabe. Coisa maravilhosa. Mas nada disso é maior do que viver uma vida maravilhosa, feliz com Cristo Jesus. Ter uma família, ter minha esposa, meus filhos ao redor da minha mesa todos os dias, andar com eles, ter meus sogros, meus irmãos, meus amigos, minha mãe. Meu pai partiu depois, mas foi salvo. Deus transformou a vida dele antes dele ir embora, né? Partiu pro eterno, morreu muito jovem. Mas nós, toda a minha casa, vocês estão vendo aqui, na frente de vocês, e eu só conto essa história, porque hoje eu sou um homem muito feliz. Eu gostaria que cada pessoa aqui tivesse esta experiência de ter a vida transformada por Deus, e fosse também um milagre vivo de Deus. Eu gostaria que cada pessoa aqui, cada pai e mãe, cada mãe que chora pelos seus filhos como minha mãe chorava, daqui a alguns anos, seja aquela mulher alegre, pequenininha, fraquinha, mas que se alegra no Senhor, dizendo: todos meus filhos foram salvos por Jesus e foram transformados por Deus. E ela se alegra e vai, e pega disco livre e leva para todo mundo, porque Deus foi um milagre, meus irmãos. Por isso eu não tenho vergonha de derramar lágrimas, dizendo que esta vida é para você também. Não importa a idade que você tenha, pode ser já de alguma idade, ou pode ser um adolescente como eu era, mas quando a semente de fé entra em um coração, para transformar a sua vida, para transformar a tua história, para transformar a história da tua casa, do teu casamento, a história dos teus filhos. Quando a minha mãe foi com aquele sargento Jairo e com aquele pastor, para aquela igrejinha metodista, com meia dúzia de pessoas, para orar pela sua família, ela nem nos seus sonhos pensaria que um dia sua família seria totalmente transformada por Deus. E por isso que eu conto minha história para você. E eu vou cantar mais uma música sobre Deus. E espero que a palavra do Senhor toque no seu coração. Porque muitas pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Pensam que Deus é energia ou a natureza. Pensam que Deus só acorda ou existe na festa da Páscoa ou Natal, e que está mais preocupado em celebrar algum ritual. Pensam num Deus distante, impossível de ser tocado, com quem não se pode conversar, a quem não se pode amar. Um Deus de
braços cruzados, um Deus ultrapassado. Mas Deus não é assim, Deus é amor. Eu descobri que Deus é tão preocupado com o meu e o teu viver, que até mesmo mandou Jesus vir por mim, morrer, pra me livrar de tudo que me fazia infeliz. E acreditar em Jesus foi a melhor coisa que eu fiz. Acreditar em seu amor, acreditar em seu perdão e receber por fé a salvação. Daí em diante gozar da amizade de Deus, que é o meu companheiro a cada dia. Ele será o teu companheiro a cada dia. Na tua casa ele será o teu amigo a cada dia. Obrigado. Eu quero convidar nesse momento toda e qualquer pessoa que precise de um milagre na sua vida. Milagre de transformação. Não quero que você responda se o milagre que você precisa é financeiro, porque a palavra de Deus diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então o milagre aqui não é um novo carro, não é um novo emprego, não é nada que esse mundo possa para oferecer. Mas o milagre que eu estou falando é um milagre que me fez esta pessoa feliz. E isso Deus tem para a sua vida. E se você quer esta vida, eu quero que você erga a sua mão numa atitude de fé diante de Deus nessa noite. Pode erguer com fé. Você precisa de um milagre? Amém. Não tenha vergonha. Você precisa de um milagre. Um milagre de dentro, de transformação. Você que ergueu sua mão, pode ficar de pé. Vem, fica de pé. Vem, vamos, coragem. Vamos, meu jovem. Você nem um violão na mão tem para... Vai, levanta. Isso. Você precisa de um milagre. Você precisa de vida, de nova vida. Você precisa da alegria do Senhor, da transformação interna, que muda o seu coração, depois vai mudar tudo ao teu redor. Talvez você olhe para a sua casa e você diz, não, quem precisa do milagre é o meu marido. Não, quem precisa de um milagre é você. Porque a palavra tem algumas promessas que diz assim, tu e a tua casa, feliz serás e tudo te irá bem. Então esse milagre é para a sua vida, para a sua casa, meu querido amigo, irmão. Em nome de Jesus eu quero orar por você que está de pé, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor, eu queria que os irmãos chegassem perto dessas pessoas. Vai lá, os irmãos, as pessoas que estão perto, quero um jovem lá, perto daquele moço. Isso, assim, pertinho, isso. Abraça, chega perto dessas pessoas. Isso mesmo, é uma nova vida. Pessoal, nós estamos falando de transformação de vida, de transformação de história, de famílias, que começa no coração de cada pessoa, como começou no meu coração. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada vida. Eu te peço, Senhor, que a mesma transformação profunda que aconteceu no meu coração, que gerou uma fé verdadeira, duradoura, genuína, nasça agora no coração dos meus queridos, agora irmãos e amigos. E eu te peço, Senhor, que venha com a tua presença
em nome de Jesus, e habite em cada coração. E quero convidar aqui todos juntos para nós fazermos esta oração. Senhor Jesus, neste momento, eu te peço que o teu Espírito Santo venha e entre no meu coração e transforme o meu interior. E eu sendo transformado, terei minha casa transformada e toda a minha vida transformada. Terei os meus sonhos transformados, um novo projeto de vida que contará com a tua bênção e com o teu amor. Nesse momento, eu te entrego a minha vida. Toma conta dela, Senhor, porque tu podes fazê-lo com perfeição. Em nome de Jesus. Amém.